Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui. Meu nome é Nefreti Classe e eu sou professora. Eu quero apresentar o Psicologia para Todos, um canal fruto da ação do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. O nosso objetivo é estar mais perto de você, compartilhando conteúdos da área da psicologia que possa colaborar com as suas reflexões, aprendizagem, desenvolvimento e o enfrentamento do dia a dia. Não deixe de curtir, dê o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para você receber as nossas notificações. Eu estarei aqui toda semana aguardando por você. Vamos ao conteúdo? Psicologia para Todos. É a psicologia e a universidade perto de você. Olá, galera do Psicologia para Todos. Meu nome é Dagmara Mirria, eu sou psicóloga, psicanalista e eu estou professora voluntária do curso de Psicologia da Universidade Federal de Rondônia. Eu fui convidada para conversar com vocês um pouquinho sobre luto patológico. Vocês já ouviram falar, sabem o que é? Para a gente poder falar sobre o luto patológico, primeiro a gente precisa entender o que é o luto. Normalmente as pessoas, quando falam sobre luto, elas associam diretamente a ideia da morte. Mas a verdade é que o luto não tem só a ver com a morte. O luto, ele pode acontecer em diversas outras situações em que há perda de algo ou alguém. Por exemplo, quando a gente perde um emprego, quando a gente termina um relacionamento, seja um namoro, um casamento ou mesmo uma amizade, quando a gente muda de cidade, de bairro, de escola, de igreja, essas mudanças, elas configuram perdas. É como se a pessoa ela deixasse de ser ou de ter alguma coisa que ela tinha antes. E aí o luto entra como uma reação psíquica natural. Todo mundo tem essa reação diante de uma perda. Diante desse processo da perda, o sujeito vai entrar nisso que a gente chama de luto. E como é que o luto acontece? Ele é como se o sujeito retirasse todas as energias que ele deposita no mundo à volta dele, nas pessoas, nas atividades que ele costuma fazer, e ele voltasse essa energia para si. Ele se recolhe, como se ele precisasse curar, cicatrizar aquela ferida que foi aberta diante da perda. A questão é, muitas pessoas nesse processo, elas acabam precisando se isolar. E aí elas ficam distantes, elas param de conviver com os amigos, com os familiares, elas param de frequentar algumas atividades que anteriormente faziam parte da rotina delas. Esse processo de isolamento, ele faz parte do luto. O que a gente precisa ficar atento é o tempo que ele vai delongar. O luto, ele costuma durar aí, em média, de 6 meses até 2 anos. A verdade é que a gente não sabe exatamente quanto tempo dura um luto, mas essa é a estatística que costuma se colocar. Em relação ao luto patológico, a gente acaba usando esse termo patológico para dizer de um luto que dura muito mais do que 2 anos. São pessoas enlutadas que passam anos, décadas, muito tomadas pelo fato de terem perdido algo ou alguém. Mas para além da questão do tempo, tem um outro ponto que chama muita atenção no luto patológico, que é o que a gente chama de identificação com a perda ou identificação com a falta. É como se a pessoa, ao invés dela ficar triste, ou mesmo enlutada, sofrendo, porque, por exemplo, a mãe morreu, ela fica triste porque não tem uma mãe. Dá para sentir a diferença? Esse buraco que fica quando a gente perde algo ou alguém, ele precisa de um tempo para ser tampado, né? Para ser preenchido novamente. No luto patológico, diferente das pessoas enlutadas, é como se a pessoa construísse uma casa e ela ficasse morando nesse buraco. Pensando sobre essa ideia do luto patológico, né, dessa identificação com a falta ou com a perda, a gente pode então apresentar a seguinte questão: como é que a gente lida com o luto, como é que a gente evita o luto patológico? Existe uma questão que é importante de ser trabalhada, que talvez possa parecer óbvia para alguns e não tão óbvia para outros, que é: o que é que se perdeu?
Quando a gente perde algo, seja para a morte, seja por uma mudança, seja por uma separação, a gente não perde só aquilo, aquele objeto ou aquela pessoa. A gente perde todas as fantasias e idealizações que a gente depositou sobre aquele objeto, aquela situação ou aquela pessoa. Por exemplo, quando a gente está num emprego, qual era o significado daquele emprego para nós? O que a gente achava que a gente ia alcançar estando ali? Quando a gente está num relacionamento, a gente costuma achar que a nossa identidade está vinculada à presença daquela pessoa, ao fato de estarmos num relacionamento com aquela pessoa. Então, todas essas fantasias que a gente cria, né, todo esse imaginário que se cria nesse tipo de relação, quando a relação termina, é como se a pessoa então tivesse que se deparar com o fato de que o sonho que ela criou não vai poder se tornar realidade. O luto, ele tem a ver com isso, com a frustração diante da perda de um ideal, de uma fantasia, de um sonho. Quando a gente é capaz de identificar o que é que a gente perdeu, o que foi essa fantasia ou esse sonho que a gente construiu em relação àquilo, aquela coisa, aquela pessoa, aquela situação, a gente pode aos poucos trazer para a realidade essa fantasia e ir dissolvendo ela. E podendo entender que não necessariamente aquele era o único emprego que ia me garantir o futuro esperado, que aquela era a única relação que ia me possibilitar, por exemplo, casar, ter filhos, construir uma vida, ficar velhinho junto, né? Essas coisas que a gente vai construindo, a gente vai podendo entender que na vida a gente não tem uma única chance, que é possível sempre retomar e reconstruir. À medida em que a gente vai podendo identificar essas coisas, dissolver essas fantasias, a gente também vai podendo construir novos sonhos. E isso vai colocando a gente de volta na vida, nos trilhos da vida. Um outro ponto que é importante que a gente trate todos os lutos precisam ser vividos. Na sociedade que a gente vive hoje, a gente vai percebendo que existe uma batalha contra a tristeza, contra o sofrimento, como se as pessoas não tivessem o direito de ficarem tristes e sofrerem. Então, quando elas estão vivendo um luto, que elas precisam viver, porque, como eu disse, é um processo psíquico natural, sempre tem alguém que diz, não fica assim, vamos ficar felizes, a vida é maravilhosa. Essas falas, por mais que elas venham com o intuito de auxiliar, muitas vezes elas impedem o sujeito de viver aquele momento que essas pessoas precisam viver. Sentir raiva, negar o fato, ficar triste, todos esses sentimentos, todas essas ações, elas são importantes. Numa analogia aqui em relação a uma ferida, quando a gente se machuca, a gente precisa tomar medicamento, não precisa? Às vezes é amargo, às vezes é ruim, mas é importante no processo de cicatrização, de tratamento, de cura. Se você se identificou com o que eu falei aqui hoje, ou você conhece alguém que parece estar vivendo a mesma coisa que eu falei aqui hoje, procure alguém, pede ajuda. Pode ser de um familiar, pode ser de um amigo, mas em alguns casos, talvez seja preciso procurar a ajuda de um profissional. Não fica com medo de pedir ajuda de um psicólogo. Falar sobre aquilo que se está sentindo, aquilo que se está vivendo, é o primeiro passo para esse processo de cura e de cicatrização. Afinal de contas, todo mundo tem o direito de sofrer, mas ninguém precisa ficar no sofrimento. Esse é o canal Psicologia para Todos, espero que tenham gostado. Voltem mais vezes, será um prazer recebê-los.